Não, contando. nós começamos pensando na história do avô, e aí no fim apareceu a rádio, né? Apareceu a rádio aí no meio. E eu queria ter conseguido botar isso. Na hora de dar um intervalinho, eu vou tentar botar no ar para ver o que se a gente consegue fazer. A história do avô é o que eu conto, né, nos encontros de algumas palestras, que é os nossos dois avós que vieram no final do século XIX, né, por volta de 1890, naquela década do século XIX, veio o vô Diogo da Espanha não unificada ainda, e de passagem por Portugal, ele trouxe uma portuguesinha com ele, e eles vieram aqui, tiveram 7 filhos. Moraram no Rio de Janeiro, e lá ele constituiu a família dele. E o nosso avô Duarte, que era o português... Vou fazer uma pausa nessa história. Ah, O vô casou com o vô do Rio casou, o bisavô, né? Não, o avô do Rio. teu avô. O avô, nosso avô do Rio, casou com uma portuguesa. Ele trouxe a portuguesa. Ele trouxe a portuguesa. Que era o Ponce. Não, Ponce é ele. Ela era Moreira. Ah, então ela usou A mãe era a Inês Moreira Ponce. Entendi. Tá? E o Moreira dela é português. Que Portugal sempre foi um... Mas ela tem a história do Ponce Ponsete do espanhol. A Ju, a nossa sobrinha, a filha da Elaine, ela tá tentando juntar isso, se é fato ou não. Eu vou tentar com o Zé Roberto, porque o Zé Roberto deve ter uma cópia da certidão de nascimento do vô Diogo, a certidão original dele, espanhola. Mas a verdade é que apareceu um outro detalhe do Ponce, que é da mesma época, que tu ouvisse já falar dos biscoitos Globo. Não, essa história eu não conheço. Os biscoitos Globo eu conheço, mas não essa história. O biscoito Globo é um biscoito famoso em Copacabana, Rio de Janeiro, né? O biscoito, que é o biscoito de polvilho. Esse biscoito, ele veio do interior de São Paulo, se eu não me engano, de Sorocaba. E o dono dessa panificadora, que fazia esse produto, era um Ponce. Os produtos originais, eles são de Ponce. Que Ponce se é o Ponce junto com o vô Diogo, isso não sei. A Juliane, a nossa sobrinha, como ela está interessada... Está juntando a história. Juntar a história, ela já andou fazendo DNA para tentar ver as origens, né? Então eu passei essa informação, porque eu fiz um curso agora, aquele curso do PNL, em setembro do ano passado, e na minha turma tinha um Ponce daquela região. Era um gurizão, provavelmente seja pela idade dele, bisavô dele, tá? Mas o biscoito Globo, ele vem de um Ponce do interior. Então, se é o Ponce Ponsete, talvez aquelas coisas que a mãe ouvia falar... Acabei contando da história do Ponsete, da Revolução Francesa. Eu queria achar essa história, eu comento com as pessoas, mas eu sei porque a mãe falava. Não por ter certeza fosse. Ou quem pode mais sempre nos dar um pouco mais dessa informação, hoje quem dá resta é o Zé Roberto, né? Talvez o Dioguinho, né? Dioguinho porque já está velho mais do que eu, mas ele era o filho do tio Diogo, por isso ele era Dioguinho, que viveu a vida dele junto com o vô Diogo. Pelo que a mãe contava e que se sabia, a Espanha, e eu falei agora há pouco, que a Espanha não era unificada, como não é até hoje, até aquela briga lá, né? Mas ela era muito mais dividida. Naquela confusão da Espanha, por França, não sei o quê, o vô Diogo se mandou. Picou a mula e veio embora para a América, né? E nessa passagem por Portugal, para depois pegar o vapor, né? Ele encontrou essa portuguesinha, que a gente também não tem bem exato a idade que ela tinha na época, mas sabe-se que ela era muito jovem. Ele era jovem também. Só que depois do 7º filho, ela veio a falecer. Não sei se foi no parto do 7º, mas a mãe tinha 2 anos de idade, né? Então essa parte, e ele sempre foi, ele foi um dos, não sei se pioneiro ou o primeiro emprego dele e o último emprego da vida dele, que trabalhou na Lloyd brasileira. Eu vou ficar para cá para tu poder olhar para cá.
Que tu fica olhando pra mim? Do Lloyd brasileiro. E o vô Couto, né, o vô Duarte Couto Pereira Dias, que também é interessante, que o vô Duarte Couto Pereira Dias, agora que nós estamos fazendo a minha naturalidade portuguesa, o Duarte, o Couto foi um nome injetado pelo pai do vô Duarte, porque não tinha nem no nome dele, nem no nome da mãe dele. O Couto era antes e ele achava um nome importante, então ele botou nos filhos Couto. Então todos os irmãos do vô que vieram, todos eles eram Couto Pereira Dias. O Dias dele... Quando ele chegou aqui no Brasil, quando ele veio para o Brasil, já veio Couto Pereira Dias. Sim, o pai dele registrou eles, o nome, né, no caso do vô Duarte, lá em Portugal, quando nasceram, Duarte Couto, porque o Couto ele trouxe... Que não era dele, mas ele puxou, era da família, não estava no nome dele, puxou o Couto, e o Pereira que era dele, o Dias da mãe. Pereira da mãe e o Dias do pai. Do pai. Tá? Então, ele era Duarte Couto Pereira Dias. E todos os outros irmãos, um que viveu e morreu em Campinas, que era o vô Joaquim, a gente chama de vô, o tio Joaquim, também é Joaquim Couto Pereira Dias. E o vô, quando veio, todos eles foram comerciantes. O vô Joaquim, o vô Duarte e o vô Zezé. E eu tenho uma imagem do vovô Zezé. Ali ficou melhor. Eu tenho uma imagem do vovô Zezé. Ele era um portuguesinho menor que o vô. O vô era pequeno, né? Uhum. Mas ele era menor que o vô. Elegantemente vestido. Ele vestia aquele terno todo arrumadinho. A mulher dele, que era uma mineira, também toda arrumada. E ele usava uma frase que eu repito, que eu acho super elegante. Especial de primeira. Tudo que era bom para ele era especial de primeira. Ele também era um comerciante lá em Minas. O vô Joaquim teve uma loja eu conheci, não sei se foi toda a trajetória dele, mas eu conheci ele em Campinas, com uma loja de vender peças para fogão. Aquelas travessinhas do centro de Campinas. Eu fui algumas vezes que eu vim a Campinas, depois que Enildo veio morar, antes da mãe vir morar, eu fui lá visitar ele. E o vô Duarte casou com a Marieta, que é símbolo da família de faca na bota. A minha Marieta está no sangue do povo. Ninguém passava cortado. Todo mundo passava cortado com a velha Marieta. Então a velha Marieta, ela tinha... que a posição é essa aqui do pescoço. Não, tu tá vendo como vai aparecer a filmagem. Não, é que eu estava com o pescoço inclinado. A Léa Marieta, que gostava, ela se apaixonou pelo velho Duarte, e o vô Duarte era o referee da Liga Rio Grandina de futebol. E ela ia para o campo, no tempo que o campo tinha aquele guarda-rio na volta, aquelas cerca de madeira. Sim. E ela ficava do lado de fora. Quando o tempo esquentava, ela encontrava com guarda-chuva e acertava quem estava tentando se aproximar do português dela. Não deixava ninguém bater no português dela. Não deixava ninguém bater no português dela, exatamente. Então, a avó... E eu tenho lá em casa guardado o cronômetro. Cronômetro do vô. Isso é uma relíquia. É uma relíquia. Vai fazer agora, o ano que vem, 100 anos. Temporada de 1926 da Liga Rio Grandina de Futebol. A tela de papel está lá em casa guardada. Uma ocasião até falei de doar ele para o Museu do Futebol, mas não houve consenso entre o Getúlio e a Elaine, e eu mantive ele guardado lá em casa. Né? Porque acho que se ficar guardado de casa não tem valor histórico. Não, e depois a gente nunca sabe quem lê mais tarde. Quem vai olhar mais tarde. Vai para um lugar que tem isso mapeado, documentado, tudo não vai ter mais. Eu defendo a ideia de chegar lá, fazer uma cerimônia, entregar
no Museu Botar do num Futebol. quadro, entregar num quadro. Eu porque também, dificulta enquadrado. mais Não, é desaparecer. que ele só como quadro, talvez, tem que ver, isso é um detalhe, porque ele tem a face, Faz o quadro de vidro para os dois sim, lados. Possa ficando pendurado. No Museu de fazer- Futebol tem muitas fotos que ele são tem, penduradas. a face dele, que é onde está o cronômetro, os ponteiros e o painel, e no verso, dentro dele está escrito a dedicatória com o nome do vô Duarte. Então a Véia Marieta tem uma história muito forte, transferiu isso no DNA de alguns da família, sendo que a nossa irmã é a que mais absorveu a Vó Marieta. O interessante é que a gente fala pouco Vó Marieta, também a gente fala muito Velha Marieta. Porque a Véia Marieta, e ela tem como dedicação o nome da Marietinha, que é a nossa prima, que tem o nome da avó. Mas de longe é o gênio da avó. A avó era general, era matriarca da família. E aí a avó e o vô tiveram 2 comércios fortes na cidade do Rio Grande. Uma loja de aviamentos, e quando a gente fala isso, 1940, sei lá o quê, e uma loja de modas, porque o nosso avô era representante de confecção e da famosa meias aço, que depois virou lucro. Eu lembro da história das meias Meias aço. E isso trouxe essa coisa de família empreendedora, né? Porque se aprendeu. E aí vem trazendo, trouxe isso para ti, para mim, para o Getúlio, né? E a gente vem carregando isso de um jeito ou de outro. A Elaine também é uma empreendedora, está no sangue. Também os teus filhos, porque os teus filhos vivem por conta própria, eles não dependem de CLT. Lá em casa, meus 2 também, não depende de CLT, então eu digo que o DNA da família, empreendedor da família, se estende hoje quase que mais de 100 anos. Mais de 100 anos, mais de 130 anos. Porque quando o vô casou em 1912 com a Vó Marieta, ele já deveria ter o quê? 20 e alguns aninhos. Então, provavelmente ele tenha sido de 1890, 1880 e alguma coisa, que é a data de nascimento dele. Então, para hoje já são 130, 140 anos de história de vida do vô. E isso trouxe, eu acredito, talvez a Juliana, agora que está mapeando o DNA da família, ela vai encontrar isso, mas todos, se nós olharmos a maioria, né, para o lado do tio Paulo, a Suzana não deixa de ser uma empreendedora, porque é médica, tem uma loja, uma empresa ou tinha uma de radiologia no Rio de Janeiro, e a Silvia e a Sônia e a Selma são empregadas, né? A Silvia CLT da Petrobras e a Selma no Canadá e a Sônia como professora. Mesmo sendo professora, não deixa de depender de uma patronagem. Na parte do Bebeto, do tio Bitão, também alguns seguiram o caminho do empreendedorismo. Então eu digo que nossa família é empreendedora desde sempre. Tá? Nós temos que. Eu acho que tem um elo bastante importante que conhece bem, que é ainda sobrevivente, é o Zé Roberto, né? Tu comentasse aí no meio o Zé Roberto. Porque o Zé Roberto é pro lado do Ponce, né? Mais lá do Ponce. Ele é neto do Porque nos dias não tem nada, os dias somos nós. Não, os dias somos do vô Duarte só. Só do vô Duarte. Só do vô Duarte. Porque os Ponce que tem vão ser uma linhagem maior, vamos dizer assim, né? Porque como eles ficaram no Rio de Janeiro, tá? E Ponce, vai aquele esquema, vai casando e vai perdendo o nome. Por exemplo, Zé Roberto é Ponce Grumbach, né? O Grumbach do tio Zezé. Mas o Dioguinho, ele teve filho, então ali ainda tem Ponce. Eu encontro Ponces ainda. Mas eu falo isso por saber a história, para poder contar a história. Quem que saiu pesquisando. Que nem a Ju está tentando catalogar a coisa. Ela
futuramente ela vai ser uma conhecedora da história da família, né? Porque não tem nenhum outro na família catalogando. Tá fazendo Eu fiquei imaginando que o Zé Roberto talvez seja um desses que eu penso que os catalogou. dois teria. O Zé Roberto tem contato com ele porque eu tenho o telefone dele, o WhatsApp, a gente troca figurinha. Agora, quando eu receber os livros do autor palestrante, eu fiquei de. Chama ele, eu vou ver se ele tá aí. Vamos chamar ele, vamos botar ele no ar se ele tiver afim. Meu telefone está lá. Tá lá. Deixa eu lá buscar. Deixa eu buscar lá. Vamos tentar. Deixa eu botar quando eu entrar. Isso aqui tem que botar embaixo. Então, o Zé Roberto e o tio e o primo Diogo, o Diogo é Dioguinho por causa do vô Diogo. Então ele está muito mais ligado ao vô Diogo do que o Zé Roberto. O Zé Roberto foi pro lado do Grumbach, né? Não, esse telefone é o morto. É o capa rosa. Deve estar. Vamos ver aqui. Eu achei ele aqui, Zé Roberto. De repente, chama ele, se ele estiver aí, eu mando um ninja para ele, ele entra online aqui conosco aqui. Olá. Fica gravando aqui. Eu mandei um olá aqui para ele, se ele estiver na área, ele já responde. Então, eu penso, com certeza os dois, porque a tia Mariana tinha bastante conhecimento, mas o Dioguinho foi o que viveu mais com o vô Diogo, tá? Porque a tia Mariana já era da linhagem do tio Zezé, que era um folclore, outra história fantástica para ser contada. Tá? Mas o Ponce, no Rio de Janeiro, tem os descendentes do Diogo, né, do Joguinho, da parte do tio, aquele bonitinho também, morava lá em Jacarepaguá. Eles tinham umas características físicas de uma delicadeza. O Moreira Ponce, ele, como é que era? Não, Moreira Ponce era de Santos, né? O tio Emílio Moreira Ponce, né? E tinha o tio Tunico. O tio Tunico era outro também, eles não tiveram filhos. Então, dos descendentes diretos do vô Diogo no Rio, é os que vêm pelo Diogo. E tem o doutor Ponce, que aposentou agora, que ele é meu amigo no Face. E tem alguns outros Ponce que ligam ali, que eu não sei exatamente de onde que eles vêm, né? Porque da parte do tio Chico, que era o mais velho, dos Ponce, ele teve, eu acho que teve um filho homem e depois teve duas filhas. Uma é a Denise. E tu conhece a Denise lá de Campinas. Sim. A Denise é filha do tio Chico. Tá? Então não... Mas, de qualquer maneira, o que eu sempre... Tela que ele tava travando. Não sei se tu reparou que estava picando a tela. Ele recebeu, mas ainda não verificou, não olhou. Então, essa história assim, nossa, que eu vejo, porque ser empreendedor, todos nós temos vontade, independente de quem é. Eu percebo isso. Mas alguns têm a coragem de empreender. E essa coragem de empreender é que a gente aprende que o resultado, quando é positivo entre fazer e sobrar, a gente descobre que a gente tem condições de viver sem depender de um patrão, sem depender de um CLT. A gente sabe que a gente sobrevive do que é nosso. Tá? A gente aprende a levantar, aprende a cair, aprende a levantar, aprende a cair, e a gente faz a carruagem andar. Tá? Então, eu vejo que ser empreendedor é mais ou menos desse jeito. Tá? Então, a história mesmo de empreendedor da família é isso. Se tu pegar também os filhos da Elaine, os dois são empreendedores. Daniel resistiu o que pôde. O que pôde e o que não pôde. O que não pode. O pôde e o que não pode. Mas é um detalhe interessante, que talvez
Eu não me dei, não, com que idade você saiu da Embratel? Eu saí da Embratel em 89. Vamos fazer 90 para ficar redondo, certo? 30 aí? 34 anos. É. 33 anos eu nasci. O Daniel saiu com 40. Que é o Fabrício agora, tá? Eu acho que a idade que tu começa a pesar para frente e para trás. O que eu quero para frente e o que eu quero na frente, vale a pena eu continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo, com o resultado que eu tenho, vale? Eu acho que é um recomeçar. Eu acho que vai lá para frente para trás, para mim. É um recomeçar. Não, a minha vida não vai acabar agora. Não, porque todo mundo pensa que eu morro, sobe, depois entra uma descendente, né? Isso não vai acabar agora, não. Vai começar outra. Não, mas o que eu digo assim, com 40 tu é SLT, tu faz uma avaliação. Se eu continuo os próximos 20 ou 30 anos CLT para me aposentar, teoricamente se aposentar, ou eu vou enfrentar o desafio do meu conhecimento, pôr ele à disposição do mercado como empreendedor. E aí tu começa, tu tem os altos e baixos, que é característico de mercado. Nós estamos vivendo um momento bastante complicado agora, mas são ciclos naturais do mercado. Joga a política de um lado, joga a política do outro. E o empreendedor é aquele que enxerga a oportunidade, tá? Que enxerga a possibilidade, mede os riscos e enfrenta. Porque tem um momento que tu olha para o risco e tu não tem como enxergar. Aí tu olha tudo que tu sabe, tudo que tu conhece, e aí tu vai. Eu saí, resolvi me aposentar. Podia ter ficado na caixa mais tempo. Se eu quisesse ficar na caixa, ia até os 75, eu ficaria. Mas chega num ponto assim, mas eu já estou aqui há 15 anos, pô, eu quero fazer um negócio novo, vou reconstruir alguma coisa nova. Eu vou partir para outro. Por exemplo, meu avião consegue voar mais alto. Exatamente. Por exemplo, por último, né? O último grande empreendimento que eu fiz, que foi da panificação. Eu fiquei 32 anos lidando com panificação. Trabalhei para mim, trabalhei para outros dentro da panificação. E eu sempre tive a vontade de compartilhar essa história, esse conhecimento, porque eu já deixei tantas pessoas atrás, inspirei tantas pessoas, que eu tenho os relatos que as pessoas me contam como inspiração. Digo, por que eu não posso fazer isso mais um pouco? Então, quando eu parei em 2022 com a atividade na padaria com o Felipe, eu digo, eu tenho que achar um caminho para fazer isso. E eu venho tentando bastante tempo fazer, eu procurei modelos de palestrantes e fui afinando, e é cada vez mais que tu começa a participar disso. Quem usa bastante o Instagram descobre quanto mais tu fuxica naquilo que te interessa, mais informação sobre aquilo aparece. E aí eu conheci alguns mentores, algumas pessoas que são importantes no mercado digital, e eu comecei a perceber que eu tenho chance de fazer isso que eu quero, né? A remuneração é uma consequência. Se isso vai me dar dinheiro, eu não sei. Mas uma coisa é certa, que eu vou parar de gastar. Eu vou parar de gastar. Eu tenho certeza que mercado sempre tem. Tem. Eu conto sempre essa história. Cheguei em Londres lá, estava na casa da Andressa, eles faziam festa de aniversário. Depois eu fui até trabalhar com eles nas festas, mas eles faziam festa de aniversário. E para as festas de aniversário eles faziam um bolo. E em cima do bolo eles colocavam um campo de futebol, um símbolo de um time, alguma coisa que a criança tivesse conexão, eles botavam em cima do bolo. Eles, pô, que bacana isso aí, vocês fazem isso no desenho? Esse negócio? Ah, não, isso vem lá do Rio Grande do Sul. Você vê, lá na Inglaterra, em 2007, eles compravam uma gelatina de colocar em cima do bolo que transferia o desenho. É um papel arroz impresso e tu coloca uma gelatina em cima para poder proteger durante o bolo. E mandava isso lá para a Inglaterra para fazer festa de aniversário. E eu pensei assim, pô, mercado existe para todo mundo, você não sabe onde é que está o teu cliente. Então, você está falando, o cliente está botando essa questão de fazer
Mentoria. A mentoria para, pode usar a palavra que for, para fazer, para ensinar as pessoas a planejar e a administrar o planejamento, né? Então, tá bom, onde é que está meu mercado? O mercado teu pode estar em Porto Alegre, no Recife, nos Estados Unidos, pode ter 50 pessoas, mas estão no mundo inteiro. Sim. Que a internet propicia isso, que naquele tempo elas já usavam disso, que usava pelo e-mail, né? Pelo e-mail, pelo site que já existia site. Por ali que eles procuravam tudo. E depois o correio levava. Depois o correio levava. E hoje nem isso não precisa mais. Porque tu faz a arte, como acontece com o Thiago, o fotógrafo, que prepara a arte da fotografia para ser impresso em pano em qualquer lugar do mundo. Onde tiver aquele tipo de impressora vai ser feito. Então, o lugar. O mercado tem todo. O mercado fica em qualquer lugar. E o tamanho do mercado, a gente olha assim, por exemplo, eu gosto de planejar, eu gosto de acolher o funcionário novo. Por que eu tenho que pensar que eu tenho que vender isso para a Van, para a Ambev? Não, tem um monte de empresa de 100 funcionários que precisa disso. Tem um monte de empresa, de pessoas que não sabem a importância disso. Tá? Porque, voltamos para o empreendedor. O empreendedor é um sonhador. Ele sonha com aquilo e realiza. Só que tem um dia que ele tem que juntar o sonho com a realidade. Então, ele é um empreendedor que tem uma empresa. E quando ele bate com essa condição, é que ele vai começar a sentir a necessidade de ter um planejamento como empresa. Porque quando ele é um empreendedor, ele é único, ele pensa no amanhã, ele pensa daqui a 30 dias, ele pensa depois das férias, mas quando ele já começa a ter um CNPJ de fato, ele já começa a perceber que ele precisa estar melhor organizado, ele tem que ter um planejamento para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, tem que estar preparado para o que vai acontecer. Né? A gente olha, o mercado está consumidor, aí vem uma pandemia, mexe no mercado inteiro. Todo mundo teve que se readaptar. São instrumentos, são pontos de controle. Pontos de controle. Então, você faz para ver se você naquele momento atingiu aquilo ali. Porque se você não tiver pontos de controle, fica muito elástico esse período. Sim, e depois passou um ano e não fez. O ponto de controle daqui a um mês, daí eu vou olhar, consegui executar? Não. Por que não executei? Faltou isso, tá bom, então vamos corrigir para poder, daqui a tanto tempo, atingir o objetivo que ficou para trás. Por isso tem o ponto de controle é importante. Sim, porque quando eu faço o planejamento, meu objetivo qual é? É eu transformar a minha empresa, o meu casamento daqui a 2, 3 anos, eu preciso passar por essa etapa. Então eu vou estabelecendo as etapas que eu preciso cumprir. Esse ponto de controle é que ele tem que ser visto com frequência. Qual é a meta que eu tenho para esta etapa? Eu tenho 30 dias, então eu tenho que acompanhar a primeira quinzena semanalmente, né? A segunda quinzena é quase que diariamente, porque senão quando chega lá no fim da meta, eu não fiz nada para alcançar. Então tu tem que fazer a gestão do tempo todo, como eu quero chegar. E isso aí entra o planejamento estratégico, como é que vai chegar a cada etapa dessa. E aí tu está andando muito bem, vem uma pandemia, isso está fora de controle de todo mundo. O Rio Grande do Sul, ano passado, teve a enchente, também saiu do controle de todo mundo. Mas mesmo assim, tu tem que estar preparado para um plano B. Se algo der errado, né, vou usar aqui o nome de novo da Van. Se a Van não tivesse uma loja segurada, tá, o velho da Van não teria erguido aquela loja 60 dias depois da enchente. Por quê? Porque ele, dentro do planejamento dele, prevê que as lojas têm que ter seguro. E dentro do orçamento dele, já está incluído o seguro. Tem que estar incluído o seguro. Então aí pergunta, mas o teu planejamento é financeiro? Ele é financeiro, porque na hora que eu estabeleço, que eu identifico os sonhos, os objetivos e metas para mim poder realizar, eu preciso ter recurso financeiro. Se eu não tiver recurso financeiro, eu não faço. Então, quando eu vou estabelecer o preço de um produto, eu tenho que levar em consideração todos os custos que eu tenho. Quando eu fazer um planejamento individual, onde eu quero chegar, que a palavra está desgastada, mas é o coach, né?
que tu vai querer chegar lá adiante, tu tem as etapas para ser cumprido. É um casal, vai casar, qual é a previsão de filho? Quando é a compra da primeira casa, do primeiro automóvel? Se não tiver isso planificado, é aquela do toco. Qualquer lugar que levar tá bom. Vamos fazer uma coisa? Vamos. Vamos fazer o exercício da tua apresentação? Da palestra? Da palestra? Ou do planejamento? Da palestra do planejamento. Vamos Vamos dar uma paradinha. Vamos eu paradinha. vou leite, vou no banheiro. Porque aí eu tenho que trazer o roteiro para cá. Eu vou deixar parado aqui. Vou interromper.